rolou umas coisas bizarras na internet, que foi a imprensa descobriu um vídeo da pastora Damares, futura ministra do governo Bolsonaro. Que foi indicada. E é natural que quando alguém surge no cenário político e não é conhecido, que se faça uma investigação sobre a vida da pessoa, que se descubra o que ela pensa, o que ela fala. Ela tem uma história que ela conta nas pregações dela sobre ela ter visto Jesus de cima da goiabeira. E essa história motivou chacota nas redes sociais. Muita gente fez piada disso. E eu fui procurar saber o motivo dessa história toda. Eu procurei uma pregação da pastora Damares, e aí eu comecei a entender o contexto da coisa toda, e eu até tuitei sobre isso depois, explicando por que eu acho que não é uma coisa muito sensata você zombar dela por conta disso. O problema de fazer piada com o caso de Jesus na goiabeira da Damares Alves é que, pra ela e pra muita gente, essa experiência está ligada ao fato dela ter sido abusada na infância. Então, fazer graça com uma coisa acaba resultando em chacota com a outra. Para quem não sabe, ela disse que viu Jesus na goiabeira quando criança, no momento em que estava pensando em se matar por conta do abuso que sofria do pastor da igreja, que, além de abusar dela, ainda culpava pela relação, pois ela, com 6 anos, estava seduzindo ele. Vamos lá, eu vou explicar a situação. Eu tomei meu tempo para assistir uma pregação dela. Se eu não me engano, o pai dela era pastor presidente da igreja e vinham pastores convidados para poder pregar na igreja dela, e o pai dela hospedava em casa. E um desses pastores que o pai dela hospedou abusou dela quando ela tinha 6 anos. Não só isso, mas esse pastor, que era uma figura de autoridade, porque era um pastor, disse pra ela que a culpa era dela, porque ela com 6 anos tinha seduzido ele. Um discurso que é muito comum as vítimas de abuso sexual ouvirem, de que a culpa é delas. E era uma menina de 6 anos ouvindo isso de uma figura de autoridade. Não só isso, ela não contou pra ninguém e disse que se sentiu muito sozinha na situação toda porque ela estava com medo de perder a salvação. Ela tinha convicção de que ela tinha perdido. E essa história de Jesus na goiabeira é porque ela estava em cima de uma árvore calculando sobre como se matar. E em cima dessa árvore ela disse que viu Jesus, e foi isso que dissuadiu ela de se matar, por conta de tudo isso que ela estava passando, do abuso sexual, de uma figura de autoridade, da noção de que ela tinha perdido a salvação, da noção de que ela era uma pessoa que estava fazendo uma coisa errada porque tinha seduzido um pastor. Isso uma criança. Então esse é o contexto da coisa toda. É um caso de violência contra a mulher, é uma coisa que, infelizmente, no mundo inteiro, é parte do cotidiano das pessoas e é uma coisa extremamente traumática para quem vive. É um tabu ainda da gente falar sobre isso, tem pessoas que não se abrem exatamente porque, normalmente, a gente tem um ataque, um retorno da opinião pública que é danoso para essas pessoas. Contra a vítima. Então eu acho que nesse caso primeiro, uma coisa que eu não faria, é uma brincadeira que eu não faria, e eu faço chacota com muita coisa, é uma coisa que eu particularmente não zoaria, de forma alguma, e é um tipo de zoação também que pode ser contraproducente nessa nossa tentativa de combater abuso sexual de mulher e de criança. Eu particularmente não acho que é uma coisa que deve ser alvo de brincadeira, mas as pessoas misturam as coisas. Sim, porque por outro lado, do mesmo jeito que teve pessoas usando essa cena para desqualificar, para ridicularizar e para combater as ideias da Damares, teve gente usando também toda essa crise para validar tudo que ela diz. E o fato dela ter tido essa experiência, dela ter tido esse trauma, não torna tudo que ela fala correto ou aceitável. Ela demonstra ter uma preocupação genuína em combater o abuso infantil, mas ela tem uma dificuldade de estabelecer diálogo com outros setores que não sejam os setores que acreditam exatamente naquilo que ela acredita. Um dos motivos é a visão que ela tem sobre o ensino de educação sexual nas escolas. Difundiu-se, de alguma forma, que o que se quer fazer nas escolas é iniciação sexual precoce. E não é isso que fala a educação sexual. Ela é, na verdade, uma forma de vacinar as próprias crianças contra a possibilidade de abusos, que existe já uma estatística que mostra que a grande maioria esmagadora de casos acontece como aconteceu com a Damares, dentro de casa, por pessoas próximas, não relacionadas com a escola. Essa contradição, essa dificuldade de diálogo, isso pode ser criticado sem que as pessoas riam do trauma que ela de fato viveu. Eu acho errado adotar a posição de zombaria pelo caso, pelo trauma dela de infância,
Mas também acho errado adotar a posição em que a gente não pode dialogar, não pode criticar as posições dela por conta disso. Eu vou ler a crítica que eu coloquei em relação a Damares no meu Twitter, porque eu acho que a posição dela é passiva de crítica. O caso da Damares, apesar de sensível, a meu ver, traz a seguinte questão. Ela foi vítima de abuso na igreja, sentiu-se sozinha, achou que era culpada. Mas se ela tivesse tido um professor para explicar que o que estava acontecendo com ela era contra a lei, que ela era a vítima. Agora, ela faz cruzada contra a educação sexual nas escolas. A maior parte dos abusos acontece em casa. Por relatos de vítimas, podemos supor que é algo comum dentro das instituições religiosas. O que acontece se diluirmos o papel das escolas em educar as crianças sobre esses abusos? Se você assistir a pregação da Damares, tem um momento em que ela para mostrar exemplos anedóticos de sexualidade e religião sendo ensinados na escola de forma errada. Quando eu falo em casos anedóticos, são casos que não representam a totalidade, porque bizarrices acontecem o tempo todo, em todo lugar do mundo. E o que é feito é pegar uma bizarrice dessa, que poderia ser denunciada e a lei já prevê uma punição, alguma coisa assim, e transformar pro geral como se aquilo estivesse acontecendo em todas as salas de aula, entendeu? Como fosse o representativo do atual estado normal das coisas. E ela usa esses exemplos anedóticos, isso porque, até onde eu vi, eu não consegui encontrar nenhuma prova, tipo, ninguém foi processado por isso, não tem nada substancial além do que ela argumenta na pregação dela. Ela mostra esses exemplos anedóticos exatamente para falar contra a educação sexual nas escolas. E essa é uma estratégia de convencimento muito usada. Você pega exemplos anedóticos, algum absurdo que alguma pessoa fez, alguma coisa extrema que alguém fez, e você fala que isso é um exemplo de como está o estado das coisas no nosso país, ou numa região, ou num determinado setor da sociedade. Mas o próprio exemplo dela, na minha opinião, a própria coisa que ela sofreu mostra pra gente a necessidade da educação sexual nas escolas. Ela foi uma pessoa que foi abusada dentro da igreja, uma instituição da qual ela fazia parte, da qual o pai dela era presidente, o pai dela era pastor presidente da igreja. E ela se sentiu sozinha, ela se sentiu desamparada, pensou em se matar, uma criança. Se houvesse na vida dela uma outra figura de autoridade para falar pra ela que aquilo que estava acontecendo com ela era errado. Se tivesse um professor numa escola para falar: se isso está acontecendo com você, isso está errado, você é vítima, informe um adulto responsável. Parece que isso, em todo o discurso dela, foi exatamente essa coisa que faltou. E é um espaço que a escola pode preencher. Eu não estou dizendo que escola tem que ensinar, por exemplo, reprodução e tipo assim, anticoncepcionais para criança de 6 anos. Não, claro a gente aprende na 7ª série, quando vai estudar biologia. Exato, você vai estudar, tipo, anatomia e sistema reprodutivo. Mas a escola tem um papel, desde a criança muito pequena, em explicar para a criança sobre sexualidade. Para uma criança de 6 anos, você não precisa explicar o que é sexo, você não precisa explicar anticoncepcionais, reprodução, nada disso. Mas você pode falar, no seu corpo ninguém mexe. No seu corpo ninguém mexe. Se tem algum adulto tocando em você de um jeito que te deixa triste, de um jeito desconfortável, que parece que não é certo, informe um outro adulto responsável, que pode ser seu professor, pode ser o diretor da escola, pai, sua mãe, uma autoridade. E eu não acho nem que seja só uma figura, sabe? Eu acho que essa informação ela tem que estar tão evidente, tão cristalina, como o ar que a gente respira, fixada nos murais da escola. Tinha que ser generalizado, Sim. sabe? Quanto mais gente souber. Eu lembro que na televisão, quando eu trabalhava como repórter e eu cobri muitos casos de violência, várias vítimas se manifestavam porque elas ouviam falar que aquilo estava errado, e crianças ligavam para a polícia porque viam histórias parecidas de outras crianças na televisão. É um tipo de violência que se combate com informação, combate com informação e punição, e principalmente acolhimento à vítima. Eu acho que a gente precisa acolher a vítima, e é por isso que a gente critica fazer piada de um trauma como esse. Mas toda a defesa da Damares, toda a sugestão que ela dá é que a família tem que ser responsável por isso. A escola não deve tocar nesse tipo de coisa, a família que é responsável. Mas aí, no caso de violência sexual contra criança, tem um problema em específico. Isso é estatística. 70%. Isso é dado. 70% dos casos acontece dentro de casa. E não há
uma forma da sociedade garantir que essa informação está sendo ensinada da forma correta dentro da casa da criança. E a sociedade tem uma responsabilidade com a criança. Os pais têm vários direitos em relação à criança. Tipo, os pais têm direito de ensinar a sua religião para a criança. Se você tem uma religião, é seu direito como pai transmitir essa religião para o seu filho. Mas tem um porém. O filho não é propriedade privada do pai. A sociedade toma conta desse terceiro, que é o filho, e é responsável também por ele. Por isso que se o pai fizer alguma coisa errada, fizer uma violência contra a criança, se o pai negligenciar o cuidado, a sociedade vai lá, toma a criança do pai e ainda pune o pai. A sociedade tem uma responsabilidade e eu acho que parte dessa responsabilidade é, através da escola, a gente determinar um tipo de educação sexual, claro, variada de acordo com a idade da criança. A criança não vai aprender contraceptivo com 6 anos, obviamente, mas você tem que ter uma noção ali para poder combater esse tipo de abuso, para que a criança tenha ciência dos direitos dela, que ela saiba também comunicar se ela estiver sofrendo algum tipo de violência. E a gente tem um problema também que eu noto no discurso da futura ministra, que é uma idealização da sociedade. Às vezes ela fala como se fosse algo, como se todas as famílias fossem estruturadas, como se todos os pais fossem bem intencionados para com os filhos, como se toda a família fosse harmônica. Isso é uma idealização que não existe. Existem grandes problemas estruturais mesmo. Um problema grave, por exemplo, é o abandono parental, em que o pai simplesmente não assume o filho e a mulher é obrigada a cuidar da criança e ainda prover o sustento dessa criança sozinha. Essa é uma realidade das famílias. Muitas mães que deixam as crianças sozinhas em casa para ter 2, 3 empregos, trabalhar de faxina, trabalhar de diarista para trazer sustento. Essa mulher não consegue, ela é humanamente incapaz de prover toda a assistência para aquela criança. O Estado tem que considerar essa fragilidade, tem que considerar não a média, mas tem que considerar o atendimento ao menos favorecido mesmo. Isso é um assunto muito sério, é uma raiz de um problema nacional. Isso não pode ser abordado com piada, ainda mais uma piada que satiriza um trauma. Assim como, por exemplo, no caso da Marielle, que também essa semana eu vi pessoas fazendo piada da morte dela, da forma violenta como ela morreu. E isso coincidindo com a divulgação do resultado das investigações pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que apontou que sim, como já se imaginava, ela foi vítima da milícia, né? De bandidos que usam do Estado, que usam da estrutura do Estado e que cercearam a voz dela por oposição política. Isso não é piada, não dá pra fazer piada disso. Você pode discordar das opiniões políticas dela, mas sem zombar de uma violência contra a mulher também. No caso, a gente tem uma aqui que foi abusada sexualmente na infância. No outro caso, a gente tem uma que foi assassinada brutalmente. Por exemplo, a gente colocou aqui uma posição que a gente tem contra algo que está sendo defendido pela Damares. Eu acho que eu fiz de forma respeitosa, eu não precisei zombar dela, e eu acho que eu coloquei o meu ponto aqui, fiz meu argumento até usando o caso dela como exemplo. Eu posso colocar aqui uma opinião contrária que eu tenho em relação a Marielle. A Marielle era contra o armamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. É uma coisa com a qual eu sou contra. É meio loucura qualquer agente de segurança no Rio, privado ou público, andar desarmado. Eu entendo que teve todo um caso de abuso aí, quem se opõe à Guarda Municipal do Rio andar armada, se baseia no caso que quando foi autorizada a Guarda Municipal usar armas não letais, aquelas coisas de bala de borracha, esse tipo de coisa, teve uma série de abusos aí que um tanto de gente que não precisava sair muito machucada saiu, porque essas armas, tipo assim, até cegam os outros. Sim. Aí eles falam, como eles não tiveram disciplina pra usar esse tipo de coisa e teve esse tipo de abusos, colocar arma de fogo na mão desses caras vai ser muito pior. Mas aí eu acho que o debate deveria passar pelo treinamento, pela preparação das forças e tudo mais, né? Mas eu acredito até que a Marielle, pela postura que a gente leu depois dela, ela teria uma disposição de conversar. Sim. Né? Era uma pessoa que as pessoas falam que eram direitos humanos, que tratava de bandido. Não, ela cuidava de famílias de policiais mortos. Então, assim, eu não via nela essa intransigência que as pessoas apontam. Eu acho que muito disso é falta de conhecimento também e de entendimento do que a pessoa fala. Mas é possível ter essa crítica, entendeu? Sem ofendê-la. E a gente pode reconhecer pontos positivos nas duas. Mesmo você discordando politicamente, a Damares eu tenho que respeitar ela porque é uma mulher que teve coragem de ir em púlpito de igreja e publicamente para falar da violência sexual que ela sofreu. Apesar de discordar da Marielle nesse ponto específico do desarmamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, eu tenho que reconhecer nela, por exemplo, que ela ajudou a estabelecer um grupo para poder ajudar famílias de policiais mortos, porque tinha todo um processo extremamente complicado para as mulheres, para os filhos começarem a receber pensão
menção de policiais que foram mortos em serviço. E tem testemunhos de famílias que foram ajudadas, famílias de policiais que foram ajudadas por ela individualmente, que ela foi na casa das pessoas e deu auxílio. E essas são as informações relevantes que se perdem quando o debate descamba para um ataque esquizofrênico do inimigo que tá do lado de lá. E é contra isso que a gente se levanta, contra esse silenciamento do outro com base em chacota e ridicularização. Não, as pessoas precisam ser ouvidas, essas coisas precisam vir à tona. De vez em quando a gente vai fazer isso, trazer um vídeo mais sério pra gente bater esse papo, pra mostrar outras nuances, outros aspectos de algo que às vezes parece dividido em dois. E não é, gente. Nunca é dividido em dois. É bom a gente mudar essa cultura, vamos tentar mudar, vamos tentar promover o diálogo. Pelo menos aqui no nosso espacinho. Pelo menos aqui no nosso Pelo espacinho. menos aqui. Tá bom? Seja muito bem-vindo, você que chegou aí de outro vídeo, recomendado e tudo mais. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, inscreva-se no canal e a gente vê no próximo. E deixe seu comentário aí embaixo sobre o que foi comentado nesse vídeo. Até mais, tchau!